Olá pessoal, estamos ao vivo. Muito boa noite aí, meus estimados. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje a nossa live é com a doutora Luciana, que vai falar sobre codependência, né? Você que está entrando aí, você que está participando, que vai participar da nossa live, seja bem-vindos, né? Hoje é um tema bastante interessante aí, né? Dentro da dependência química, dentro da dependência alcoólica ou qualquer outro tipo de dependência que o paciente venha a ter, né? Nós já temos alguns participantes aí, Nandinha, João Paulo, Mai Leite também já entrou aí. Muito obrigado pela participação de vocês, né? Nós estamos ao vivo. Iniciamos aí, estamos retornando às lives ao vivo, novo horário, novo dia da semana. E como eu estava dizendo, né, hoje nós vamos falar sobre codependência, né, uma doença tão sutil que afeta aí os familiares dos dependentes químicos, dos alcoólatras. Dona Gamenólia, boa noite, Dona Gamenólia. Um beijo para a senhora, viu? Muito obrigado por sempre estar prestigiando a live, sempre estar acompanhando, né? E hoje é um tema que tem muito a ver com a senhora, né? A codependência aí. Então vamos... outra participante também aí entrou, a Iane, seja bem-vinda, Iane. Felipe Moreira, olha aí. Edinalva também, muito obrigado pela participação de vocês. Eu gostaria de saber se a doutora Luciana já está por aí. Se ela estiver por aí, já entra aí também para poder participar aí, para que eu possa enviar o convite para você aí, doutora. Uma live de extrema importância, né? Olha lá, Luciano, terapeuta, acabou de entrar. E eu vou estar enviando o convite para que ela venha participar aqui também na live junto com a gente. Deixa eu só enviar o convite aqui para ela. Peraí. Pedro Magalhães também entrou aí. Muito obrigado, seja bem-vindo. Luciana, vou te enviar o convite aí. Ana Maria Nascimento aí, olha, Ana Maria participando. Ela me incentiva sempre, Ana Maria. Minha incentivadora, né? Olha ela, Lívia, dividindo a tela. Cadê? Aê! Oi, Marcelo, eu nunca aprendo, eu sempre dou essa, Não, sempre. é normal, é normal. Eu sempre também passo essa vergonha. Não, fique tranquilo, é assim mesmo. Eu estou dando um recadinho aos participantes. Ó. O Rogério acabou de entrar, Salete também. Quero mandar um abraço especial ao Rogério. Rogério, o Luciano Rogério, eu trabalhei com ele, né? Trabalhei na empresa dele em Jaguariúna, e é um cara assim fantástico, é um líder nato, sabe aquele cara líder, aquela pessoa que te incentiva, aquela pessoa que quer ver você bem, aquela pessoa que está sempre incentivando os seus colaboradores, né? E ele é essa pessoa aí, um cara que vem prosperando na vida profissional, né? Tem uma família linda, né? Um cara de um coração enorme, e trabalhei com ele aí um tempo. E, Rogério, um abraço para você, para toda a sua família, prosperidade sempre na tua vida aí. Você é uma pessoa que merece tudo de bom, merece ser feliz sempre, Rogério. Um grande abraço para você aí. Matheus Rosa também. Você sabe, legal quando a gente tem pessoas que a gente gosta aqui. Eu já vi aqui que entrou um amigo que trabalha comigo, a Fernanda, que a gente já se conhece há um tempinho. Eu também vi que entrou, é muito legal, muito legal. É gostoso. Tem o André Lucas, um abraço. André Lucas colocou aí, o melhor terapeuta. Obrigado, viu, André Lucas? Ismael, olha aí, ó. Babi deve ser do seu fã-clube, né?
esse pessoal aí, né? São pessoas, não sei se é fã-clube, mas são pessoas que eu conheço. Não, Não posso você, também não posso deixar o ego ficar muito grande e falar, é meu fã-clube. Não, são as pessoas que me conhecem, que acompanham o meu trabalho. aliás, é um excelente trabalho, né? Você se dedica ao seu trabalho, você está sempre se atualizando, sempre fazendo curso, sempre buscando, né? E isso é muito bom, né, Luciana? Vou te chamar de Luciana mesmo, não vou te chamar de terapeuta, nem de doutora, nem de Não psicoterapeuta, porque vou te chamar de precisa. Luciana. Vamos lá. Não precisa. E aí, olha aí, ó, a Babi está dizendo que você é uma profissional maravilhosa, é do seu fã-clube, Oi, ela. Bárbara. E retornando às lives, né? Retornando às lives aí, é muito importante, né? As lives servem de informação ao público, né? As pessoas muitas vezes não sabem lidar com o seu familiar, né? As pessoas muitas vezes não sabem lidar com um familiar que faz uso do álcool, do seu familiar que faz uso de algum tipo de substância. Muitas vezes não sabe lidar dentro, até mesmo no seu local de trabalho, né? Cria-se uma Sim. codependência, né? Cria uma codependência no seu Sim. local de trabalho, né? Olha, Não é só do Luciano, familiar, né? ó, olha lá, ó, a Nandinha escreveu assim, ó, Luciana é maravilhosa mesmo. Está trabalhando com meu marido. Olha aí, parabéns aí. É E olha, verdade. Estou seu maridão vai mesmo. E, ó, ficar show de bola aí. estou trabalhando com o marido dela por indicação dela. Foi ela que participou de uma palestra que eu fiz num grupo de Alanon, pediu meu Ah, telefone e indicou para ele falar comigo. Então a indicação é dela, né, Fernanda? Foi ela que me indicou, é verdade. A gente está aí num processo já há algum tempinho. legal, bacana. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live semanal. Hoje com a Luciana. Ela vai falar sobre a codependência familiar. Vou deixar que ela se apresente, que ela fale com vocês. E o tempo é seu. Primeiramente, gostaria de te agradecer mais uma vez pela sua disposição. Muito obrigado sempre, né? Muito obrigado por acreditar, muito obrigado por estar junto com a gente. E, poxa, obrigado. Um beijo no seu coração, Luciana. E a palavra é sua. Gente, então antes de eu me apresentar, eu quero agradecer ao Marcelo por estar aqui novamente. Marcelo, fico muito grata pela sua confiança em mim, no meu trabalho, né? É um prazer estar aqui e eu realmente acredito, eu acredito mesmo, porque eu vejo que você é um profissional que você se dedica a trazer a informação que as pessoas muitas vezes não têm. Inclusive agora, antes de eu entrar aqui, eu acabei de sair de uma reunião do Alanon, do Grupo Sonhar em Grande, lá de Portugal, e era uma reunião voltada para profissionais. E aí, uma profissional que estava pela primeira vez, ela até falou da dificuldade em conhecer para você divulgar. E é exatamente isso. As pessoas acabam não tendo informações muitas vezes, né? Então é muito legal quando você faz esse trabalho, você se dedica a trazer isso de forma gratuita, que né? Algumas pessoas até detêm a informação e querem dinheiro para passar a informação. E você faz isso de uma forma gratuita, de uma forma que a gente percebe que tem muito carinho aí. Então eu realmente acredito, fico muito feliz de estar aqui. Fiquei feliz de saber que você voltou com as lives. Tinha até comentado com a Alessandra na outra semana. Falei, nossa, acho que o Marcelo parou com as lives. Eu não vi mais. Ela falou, eu também não. E aí logo em seguida você me chamou. Né? Aí eu até fui contar para ela. Falei, olha, as lives voltaram. Eu vou estar lá, né, na quinta-feira. Então, Eu vou que chamar ela legal. novamente, viu? Vou convidar ela novamente. Ela vem, com certeza. Gente, então, como o Marcelo já disse, eu sou a Luciana. Algumas pessoas que estão aqui já me conhecem, mas para quem não me conhece, a minha primeira formação é serviço social. Eu sou assistente social, é uma coisa que eu amo de paixão, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu trabalho já há alguns anos na área de dependência química, fazem 10 anos. Mas desses 10, agora em fevereiro já fazem 8 que eu trabalho no mesmo centro terapêutico,
que é o Centro Terapêutico Aliança, no município de Valinhos, em São Paulo. Eu sou apaixonada por aquele lugar, pelo que eu faço lá. E aí, gente, nessa história de trabalhar num centro terapêutico, eu comecei a acompanhar os terapeutas. E aí eu comecei a ficar bem de olhinho no trabalho deles, porque eu comecei a achar muito legal. Isso despertou em mim o desejo de saber mais sobre a parte terapêutica. E aí, como a Marcela falou para vocês, é verdade, eu vivo estudando. Eu gosto muito de estudar. Durante um período não foi assim, não. Minha mãe teve bastante trabalho comigo já, viu? Mas agora não, agora as coisas caminham bem sozinhas, sem a minha mãe ter que brigar comigo para eu estudar. E aí eu fiz alguns cursos na área, né, de terapeuta familiar, terapeuta em independência química, fiz psicanálise. Então, concomitante ao centro terapêutico, eu também atuo como terapeuta. Não lá como assistente social, mas atuo concomitante como terapeuta. Quando o Marcelo me propôs fazer essa live, ele falou que eu poderia escolher o tema e eu nem pensei para falar. De bate pronto, eu falei, vamos falar sobre codependência. Por quê? Porque eu vejo que é um tema que é muito importante, né? E que nem sempre as pessoas têm real informação. Às vezes, as pessoas nem entendem que elas podem ter uma codependência. Porque eu não uso droga, então quem tem problema não sou eu. Eu não bebo, então quem não tem problema não sou eu. Não, não é assim. O alcoolismo, a dependência química, nós chamamos de doença da família, né? Porque ela atinge todos que estão ao seu redor. E é exatamente o que o Marcelo falou no início. Às vezes não é nem só a família, pode ser um amigo, um companheiro de trabalho. E essa pessoa, ela às vezes fica mais adoecida do que quem realmente tem a doença do alcoolismo ou da dependência química. E é muito difícil, às vezes, para as pessoas até aceitarem isso, né? Eu sempre lembro de assim, tem algumas famílias, quando eu falo isso, porque quando eles chegam no centro terapêutico, o acolhimento é comigo, o primeiro atendimento é comigo. E eu sempre falo da codependência, da importância dos grupos de autoajuda, de fazer terapia, e várias famílias, elas ficam bravas, elas não gostam, mas eu lembro nitidamente de uma que ela gritou comigo, ela deu um grito comigo que eu tava louca, né? Por quê? Porque é difícil aceitar que eu tenho um problema. É mais fácil eu achar que o problema da minha vida é o outro, né? Porque enquanto o problema é o outro, eu não preciso olhar para mim. Eu olho para o outro. Ai, deu tudo errado hoje. Mas é porque o meu marido bebe. Ah, é porque o meu filho usa droga. Gente, tem coisas que nós temos que vêm muito antes até da nossa convivência com um alcoolista ou com um dependente químico. E que às vezes a gente nem identifica. Coisas que às vezes estão no nosso inconsciente. E a gente acaba adoecendo. E aí, às vezes a gente não se dá conta. E como que acontece quando eu adoeço? Quando eu crio uma codependência de alguém? Aí eu começo a querer ter o controle. Eu acho que eu vou controlar meu marido, eu vou controlar meu filho. Ele não vai fazer o que ele quer. Gente, a gente não controla a vida do outro, né? O outro a gente pode amar, a gente pode respeitar, a gente pode ajudar, mas controlar não. E a codependência ela é a doença do controle, né? A família ela acha que ela pode controlar, que ela vai fazer com que o outro faça o que ela quer. Isso não funciona, né? E muitas vezes, quando eu estou na codependência, eu nem me dou conta de que eu estou tentando controlar o outro. Eu acabo ficando tão envolvida naquela situação, naquela questão doentia, que eu nem percebo que eu estou tentando controlar o outro. Mas eu estou. Olha, hoje ele tem que trabalhar. Então, ele não pode parar no bar no caminho. Então, eu vou controlar, eu vou ligar. Eu vou fazer uma chamada de vídeo para ver onde ele está. Não vai adiantar, gente. Se ele tiver que parar no bar no caminho, na biqueira no caminho, ele vai parar. Eu vou trancar a porta de casa e vou levar a chave. Não adianta, gente. Se tiver que fazer, vai fazer. Né? Então a gente precisa entender que a gente não consegue controlar o outro e que quando a gente entra numa questão de codependência, a gente começa a ter uma montanha-russa de sentimentos. Primeiro, a preocupação excessiva com o outro. Aí eu começo a achar que eu tenho um amor incondicional. E aí eu acho que eu vou fazer tudo pelo outro, o tempo todo, e que ele vai retribuir da mesma forma. Não, gente, isso não vai acontecer. E aí eu vou ter raiva. Quando o outro não fizer para mim aquilo que eu espero que ele faça, eu vou sentir raiva. Por que que acontece?
eu vou lá e penso assim, eu vou fazer tudo que ele quer para ele não usar droga, para ele não beber. Usou droga, bebeu, eu fico com raiva, porque ele não fez nada por mim, eu fiz tudo por ele. Isso gera tristeza, gera depressão. De repente já volta aquele amor maluco de novo, incondicional, de vamos fazer tudo. Então são coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, porque as coisas vão começando a acontecer e viram uma rotina que a gente acaba nem se dando conta de que a gente está nessa rotina, que a gente está agindo dessa forma, né? Um clássico exemplo de codependência. Ai, olha, meu filho, ele usou droga a noite inteira e ele não vai conseguir trabalhar. Mas eu vou ligar lá no emprego e falar que ele tá doente. E daí eles não vão saber, ele não vai perder o emprego. A hora que eu faço isso, acabei de facilitar mais um uso dele, não é, Marcelo? E daí, com certeza. É isso mesmo que acontece. Não foi responsabilizado, ele não precisou se preocupar com a atitude dele. Alguém foi lá e literalmente, como a gente diz, passou um pano, né? Assumiu a responsabilidade que era dele, né? Assumiu a responsabilidade que era dele. Que é outra coisa que nós não podemos fazer. O que nós precisamos ter muito claro é que, assim, o dependente químico, o dependente alcoólico, ele não tem culpa pela doença. Ele tem uma doença. Ele não tem culpa. Mas ele tem responsabilidade pela recuperação, né? Com certeza. E essa responsabilidade é dele, não é minha, não é do vizinho, é dele. O que nós, enquanto família, enquanto amigo, nós podemos fazer é apoiá-lo, é ajudá-lo. Não sei nem como que é esse ajudar aí, se você falou que não pode passar a mão na cabeça, não pode assumir responsabilidade. Por exemplo, quando eu incentivo o meu filho ou o meu marido a frequentar um grupo de narcóticos anônimos ou de alcoólicos anônimos, isso é uma ajuda positiva. Quando eu incentivo ele a fazer terapia ou até mesmo a ir para uma internação, porque em alguns momentos a pessoa ela precisa de uma internação, né? Eu não sou a favor, gente, de que a gente saia catando as pessoas no laço na rua e saia internando, não é isso. Mas tem pessoa, a maioria das pessoas não consegue só com o grupo num primeiro momento. A maioria das pessoas ela precisa de um período de desintoxicação numa clínica para depois ela dar continuidade no grupo, na terapia. Então, isso é ajudar. É quando eu auxilio a ir para um tratamento, quando eu apoio, né? Porque às vezes, gente, é complicado para a família pensar que assim, poxa vida, é sábado, todo sábado, 8 horas da noite, meu marido vai no grupo. Pô, é sábado. Não tem problema, gente. É um sacrifício que se a gente quer o bem do outro, a gente tem que fazer. Se a gente quer o bem da nossa família, a gente tem que fazer. É incentivar que ele vá no sábado às 8 da noite, né? E aí, isso é muito importante. E isso não é pegar a responsabilidade para mim. Isso é incentivar, né? Uma outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, eu sempre digo que a família é o nosso primeiro grupo de apoio. Antes de nós pensarmos em qualquer outro grupo de apoio, seja um grupo de apoio de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos, um grupo religioso, o primeiro é a família. Só que esse grupo de apoio familiar, ele tem duas questões. Ele pode ser um grupo positivo, de apoio positivo, ou ele pode ser um grupo de apoio negativo. E a gente precisa ser um grupo de apoio positivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Outra coisa que eu já ouvi muito lá no centro terapêutico. Ah, Luciana, mas você tá falando pra mim que na minha casa não pode ter bebida. Eu não tenho problema com bebida. Então, gente, mas eu preciso respeitar a doença do outro, né? Eu não tenho problema com bebida, mas se eu convivo com alcoólicos, com adictos, eu preciso respeitar a doença do outro. Não dá para eu ter bebida na minha casa, não dá para eu sair com os meus amigos. Eu tenho muitos amigos adictos, eu convivo com eles o tempo todo. Em alguns momentos nós fazemos coisas juntos. Por exemplo, sexta-feira passada nós fomos jantar juntos num restaurante, que foi a nossa confraternização de Natal. Eu não tenho problema com bebida. Mas e aí?
Aí eu vou beber ali na frente deles, sabendo que eles têm essa dificuldade, que isso pode trazer um mal-estar, que isso pode despertar um gatilho neles. Não dá. A partir do momento que eu escolhi conviver com essas pessoas, eu tenho que ter esse cuidado. Oi, Marcelo. Ó, observando tudo isso que você falou, eu vejo muito isso também nos atendimentos que eu faço com família, com o próprio paciente, muitas vezes. E, assim, a família, ela não consegue, muitas vezes, compreender que ela precisa de ajuda, que ela precisa se tratar, sabe? Sim. Ela coloca toda a responsabilidade em cima do indivíduo, do paciente, lá, do filho, do marido, e ela quer que os profissionais façam um milagre, né? Se eximindo de toda e qualquer responsabilidade. E as coisas não funcionam assim, né? Existe todo um processo. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu sempre falo o seguinte, que o tratamento, ele é 100% dividido em 50% o acolhimento da instituição, né? 25% a família e os outros 25% do paciente. Só que a codependência familiar, muitas vezes, faz com que o paciente não conclua o tratamento. A codependência familiar, muitas vezes, faz com que, não vamos falar sobre esse assunto. Não, nós temos que abordar vários assuntos, né? Claro que tem que abordar. O maridão entrou aí, ó. Abraço aí, Amori. Prestigiando a esposa aí. Então... Se ele não entra, ele apanha com o pau de macarrão depois. Tem que tomar cuidado. Mentira, gente, eu tô brincando, eu não bato nele, é brincadeira. Mas deixa um comentário depois aí, viu? Então, o que acontece, Luciano? A família, muitas vezes, ela é culpada por essa codependência existente, né? Sim. Ela vai na instituição, na clínica, onde quer que seja, o paciente não concluiu o tratamento, ela quer retirar o paciente antes do tempo, ela quer interromper. Olha só, se o tratamento do seu paciente, do seu filho, do seu marido, ele tem um tempo estipulado, é porque existe profissionais que vão trabalhar esse tempo com ele. Não é isso? Agora, codependência, eu costumo dizer que a codependência, ela é pior do que a dependência. Ela é muito pior do que a dependência. Né? Ela faz com que a família não consiga entender vários parâmetros aí. Ela faz com que a família não consiga entender o óbvio. Ela cega a família de uma forma aonde tudo que acontece... E outra, eu vou te dizer uma outra coisa. Tudo que acontece depois, se acontecer alguma coisa com o paciente, ela vai cobrar da instituição, ela vai cobrar do profissional. Por que não deu certo? Por que aquilo não deu certo? Muitas vezes não dá certo porque você atrapalha o andamento do tratamento. Você que é facilitadora. É você que é facilitadora. Eu não sei para você, Marcelo, como que tá isso aí, mas a minha realidade aqui é que quando chega agora final de ano, o que tem de família que a gente precisa reverter porque quer fazer alta pedida, porque precisa passar Natal e Ano... Quantos Natais e Ano Novo não passou com o paciente porque ele estava na rua, no uso, porque ele estava badernando? E aí esse, que é o primeiro que ele tem a oportunidade de fazer diferente, a família quer tirar. A gente tem tido bastante essa realidade, a gente tem tido que trabalhar muito isso. Na verdade, todos os anos a gente tem isso, trabalhar muito isso, né? Essa questão de que o tratamento precisa ter começo, meio e fim, que o primeiro passo para que as coisas comecem a dar certo é que se faça o tratamento completo. Isso muitas vezes a família não quer aceitar, não quer entender. A gente orienta a família sempre, 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 principalmente na primeira visita, que ele vai pedir para ir embora, que ele vai falar que a cama está doendo as costas, que a comida não é o que ele queria comer.
e que isso é manipulação, mas nem sempre a família nos escuta. E acontece exatamente o que você falou, né? A família muitas vezes depois nos culpa. Esses dias mesmo teve uma família que falou pra mim, mas aí ele saiu daí e depois ele foi beber, ele foi usar droga. Eu falei, então, mas vamos entender esse processo? Como foi que ele saiu daqui? Você se lembra que no dia que você quis levá-lo, que nós dissemos para você, o que o terapeuta te disse, o que eu te disse, o que os outros profissionais te disseram? Então é isso, a família ela tem uma parte de responsabilidade, não na recuperação, mas no apoio para que isso dê certo. E quando você fala dessa questão, né, da porcentagem, eu concordo super com você. E uma coisa que eu sempre gosto de deixar muito claro para as famílias que é assim, gente, a clínica fazer o seu papel e a família fazer o seu papel também não é 100% de garantia que tudo vai ficar bem. Porque tem uma parte que é só ele que pode fazer. Quando ele sai da clínica, ele tem as ferramentas para manter a recuperação. Mas se ele não usar, não vai adiantar. Ele tem que evitar hábitos, lugares, pessoas da época da ativa, praticar muito os 3 pilares da recuperação, que são honestidade, mente aberta e boa vontade. Até isso, para o Marcelo, é uma dificuldade que às vezes a gente tem. Por exemplo, hoje mesmo eu atendi uma família que ela falou assim para mim, eu vou fazer um contrato de 6 meses, mas você vai falar para ele que é 6. Aí eu falei, não, se o tempo dele é 3, ele vai saber que ele vai ficar 3. Mas eu não quero que ele saiba. Aí eu falei, olha, vamos entender quais são os pilares da recuperação. E aí eu falei exatamente isso e falei da honestidade. Falei, olha, como que eu posso cobrar honestidade de um paciente se eu for desonesta com ele? Como que a clínica cobra uma mudança de comportamento se nós não fazemos aquilo que a gente prega? Claro que a família não gostou. Ela saiu de lá bem brava comigo, mas ciente de que o paciente vai saber o tempo que ele vai ficar, né? Então, ele precisa praticar esses 3 pilares, ele precisa buscar um grupo de apoio, seja narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos, ele precisa buscar. É importante ter uma religião de escolha, que isso é outra coisa que a família tem que ter muito claro, gente. A religião de escolha é a religião que ele se identifica, não é a religião que eu quero que ele vá. Mas eu quero que ele vá na missa. Mas eu quero que ele vá no culto. Mas eu quero que ele vá no centro espírita. É ele que tem que se identificar. Isso é muito pessoal. Então é ele que tem que se identificar. Fazer uma terapia. Nos casos em que faz uso medicamentoso, dar continuidade ao acompanhamento psiquiátrico. Só que aí quando a gente fala isso do paciente, a gente tem que lembrar da família. A família nesse tempo vai ficar sentadinha no sofá olhando ele fazer tudo isso? Não. Quando ele chega na clínica, ele já tem uma equipe inteira para cuidar dele. Então, é a hora da família deixar ele ser cuidado por quem sabe cuidar dele e ir se cuidar. A família também precisa de um cuidado espiritual. A família também precisa de um grupo de apoio. Existem os grupos familiares. Al-Anon, que são para familiares e amigos de alcoólicos. Naranon, que é para familiares e amigos de dependentes químicos. E existe o amor exigente, que acaba abrangendo todas as famílias. Gente, e como que é essa questão do grupo? Luciana, qual que é o melhor? Não tem melhor ou pior. Tem aquele que eu me identifico. Por exemplo, eu, Luciana, eu conheço bastante dos 3. Tem aquele que eu me identifico mais. E que eu não vou dizer aqui pra vocês, porque eu não tô aqui pra influenciar ninguém, tá? Então, assim, eu me identifico mais com um e menos com o outro. Mas não tá tudo certo. E talvez o que eu mais me identifique seja o que você menos se identifica. Não tem problema. E aí outra coisa, gente, que é muito, muito comum ouvir das famílias assim, ó. Olha, Luciana, mas eu fui lá naquela reunião e eu não gostei. Gente, para eu falar que eu não me identifiquei, eu preciso no mínimo, do mínimo, em 3, 4 reuniões. E se eu não me identifiquei com um que eu fui, não significa que eu não vai mais nenhum. Poxa, realmente, olha, Marcelo, eu não me identifico mesmo com esse, não tá legal, eu vou tentar o próximo. E aí, gente, às vezes, quando eu falo que eu não me identifico, não é nem que eu não me identifico com a programação. Às vezes eu não me identifiquei com a realidade daquele grupo, com as pessoas que frequentam, então eu posso procurar um outro local, um outro horário, né? O importante, gente, é lembrar que
Não é uma reunião, não é 2 reuniões, não é 3 reuniões que vão fazer diferença. É importante continuar voltando. Continue voltando. As reuniões, elas têm que acontecer sempre. Ah, Luciana, mas eu já fui um mês e agora eu não vou mais. E outra coisa, Luciana, sabe o que acontece? Só para complementar rapidinho aqui, esse bate-papo nosso, veja só. Teve um paciente aqui que ele foi nosso paciente na instituição. E ele diz o seguinte, ó, graças ao meu poder superior, estou há mais de 6 meses fora da instituição, mas tenho todo o apoio da minha família. Isso é importante, Mel. Ele teve, veja só, vai de encontro com aquilo que você disse. Eu me lembro quando ele chegou internado lá, a mãe dele deixou ele lá, os cuidados da instituição. Ele passou um período de 6 meses internado, a instituição fez o trabalho dela, e hoje ele está há mais de 6 meses, que ele já faz mais de 6 meses que ele saiu da instituição, e ele tem todo o apoio da família dele. E aí ele completa aqui, ó, minha mãe faz parte do amor exigente. Então, vocês familiares, vocês percebem a importância que tem de frequentar as reuniões do amor exigente, de frequentar. Hoje tem reuniões online, presencial. Então, assim, vamos fazer um esforço também, sabe? Você que está aí, nos ouvindo, assistindo a live, poxa, faça um esforço também. Vá numa reunião de amor exigente, se permita conhecer, participe, se envolva. Quem não se envolve, não desenvolve, né? Permita a se conhecer, permita a conhecer primeiro a doença que seu filho, seu marido tem, depois conhecer um pouco da codependência, que é essa doença que você adquiriu, porque o primeiro passo é admitir que você também é codependente do seu marido. O primeiro passo é você admitir que você é codependente do seu filho, né? Sabe, aquela mãe protetora, né? Que não deixa o filho crescer, que não deixa o filho fazer nada, toma as dores do filho. Pô, meu, às vezes o cara tem 30, 40 anos e dorme na cama com a mamãe ainda, e a mamãe passa a mão na cabeça dele, né? Aí ou então ele casa e ele não tem a esposa como esposa, ele tem a esposa como mãe dele, cara. Isso não existe, sabe? São coisas que eu fico olhando, observando, e isso não existe, sabe? Tem outro aqui, ó. Passei 6 meses internado e hoje estou limpo, graças a Deus, e a minha família nunca desistiu de mim. É isso aí, meu. Olha, a família estando junto com você, não na codependência, a sua família estando com você, apoiando você nas decisões, nas tomadas de decisões certas, não passando a mão na sua cabeça, não sendo conivente com você, entendeu? Tudo vai dar certo para você. As pessoas têm que entender que a doença da adicção, que a doença da codependência é algo sério, mas as pessoas não conseguem ter essa sensibilidade, não conseguem entender. Sabe por quê? Eu não culpo essas pessoas, porque elas não têm informações suficientes para isso. Foi como nós falamos no início da nossa live. Elas não conseguem ter informações suficientes. Tem família que nunca ouviu falar sobre amor exigente, sobre Naranon, Alanon. As famílias nunca ouviu falar sobre isso, né? Então, assim, Délia também, boa noite, ela é irmã de um paciente. Então, assim, as famílias nunca ouviu falar. Então, se torna muito difícil. Todas as famílias que vão na primeira visita, até a última visita, eu falo, olha, busque o amor exigente, busque conhecer as reuniões, né? Você pode ter desenvolvido aí a codependência
Quem ama, quem ama fala não, né? Não é que quem ama fala assim para tudo. Ah, eu amo meu marido, eu vou falar assim para ele em tudo. Não, não é assim. Ah, eu amo meu filho e eu vou dizer para o meu filho que eu amo e vou ser permissiva com meu filho em tudo. Não, meu. Você vai acabar criando um monstrinho dentro da tua casa. Você vai acabar criando uma pessoa que daqui a um tempo ela vai se tornar irreconhecível. Você vai criar uma pessoa dentro da tua casa que você vai parar, vai olhar e vai dizer assim, caramba, quem é essa pessoa? Essa pessoa não é a mesma que eu criei, que eu dei amor. Meu, tem que tratar a doença da adicção, tem que tratar a codependência. Deixa eu só ler mais um recadinho aqui, Edinalva. Ó, entrei no amor exigente por causa do meu irmão. Edinalva no Brasil, ela mora fora do Brasil. Eu tive o prazer de conhecê-la. Inclusive, o irmão dela teve essa semana fazendo o pós-tratamento. Ele está muito bem, né? Ele vem buscando essa nova maneira de viver, ele vem encontrando aí essa nova maneira de viver. Meu, parabéns aí para ele, parabéns para a família. E ela diz aí, ó, entrei no amor exigente por causa do meu irmão, que estava internado, mas permaneço lá, por minha causa. Programa excelente. Obrigado, viu, Edinalva? Aí, ó, a esposa dele diz assim, eu conheci o amor exigente desde que meu marido se internou, e foi a melhor coisa que eu fiz. É isso aí, meu. Todo mundo que realmente se prontifica em conhecer o amor exigente, tudo pô, eu garanto que vai conseguir viver aí em paz, né, Luciano? Falei pra caramba, hein, bicho? Falou. Mas é isso mesmo, é um bate-papo, para nós dois falarmos. E lembrar, né, Marcelo, quando você fala assim, que muitas vezes as pessoas não têm informação, que eu também já tinha dito lá atrás. É real. Muitas vezes as pessoas não têm informação, mas a partir do momento que a informação chega para mim, aí é minha responsabilidade de cuidar disso, né? Porque quando eu não sei, eu não posso ter responsabilidade sobre algo que eu não sei. Mas a partir do momento que a clínica, que alguém me informou sobre isso, eu tenho responsabilidade de cuidar. E, gente, lembrar, igual a família aqui que falou, olha, eu continuo indo por mim. Quando a gente chega num lugar desse, muitas vezes a gente chega achando que eu vou lá para mudar o meu marido, eu vou lá para mudar o meu filho. E quando eu chego lá, eu começo a olhar para mim. E aí eu descubro que eu tenho um monte de questões que nem estão ligadas ao meu marido, ao meu filho. Às vezes são coisas que vêm lá da minha infância e que eu não tinha me dado conta. São coisas que às vezes estão lá no inconsciente, lá no fundo do inconsciente, que a gente não lembra. Mas isso reflete na nossa vida. Enquanto a gente não conseguir identificar e ressignificar isso, a gente não consegue mudar. Eu vou dar um exemplo bem pessoal para vocês, muito claro disso. Eu estava numa das aulas de psicanálise que eu fiz e o professor ele trouxe um exemplo de uma criança na infância. Gente, a hora que ele falou aquilo, me veio uma cena de quando eu tinha 7 anos de idade, de eu entrando na sala de aula, chorando. Eu via, assim, ó, a entrada do portão da sala, eu chorando, de escorrer lágrimas. Eu não lembrava mais disso. Mas quando o professor trouxe a situação, eu entendi algumas coisas da minha vida hoje que estavam relacionadas a isso. E que eu não consegui identificar, porque estava lá no meu inconsciente. Quando alguém falou sobre algo que trouxe isso à tona, eu entendi. No final da aula, eu até fui falar com o professor. Eu falei, professor, parecia que você estava falando de mim ali, porque me veio e tal. E ele até me falou, Luciano, você faz terapia? Eu falei, eu faço análise. Ele falou, olha, então é importante você levar isso para sua análise. Eu, enquanto professor, eu não vou poder ressignificar isso com você da melhor forma, porque o meu papel é outro. Né? Embora eu seja psicanalista, o meu papel com você é outro. Leve isso para sua análise, que é muito importante. Eu só consegui ressignificar isso e modificar algumas coisas depois que isso veio à tona e eu entendi. Então, gente, é por isso que a gente orienta a família. Que ela precisa, porque muitas vezes ela tem coisas dentro dela que ela nem se lembra
Mas o nosso inconsciente, ele trabalha 24 horas por dia. Ele não para. Ele não para. E aí, quando eu começo a ouvir histórias de outras famílias, quando eu começo a ter um contato com um profissional através da terapia, quando eu começo a me abrir a esse cuidado, e que muitas vezes eu busco achando que eu vou mudar o meu familiar e não eu. Eu vou lá porque ele, né? Ele que usa droga, não sou eu vou lá para mudar ele. Não. Eu começo a entender que eu tenho muitas coisas a serem trabalhadas em mim que muitas vezes nem estão relacionadas com o meu familiar adicto, com o meu familiar alcoólico. São coisas minhas e que eu nem estava identificando, né? Então, a gente precisa olhar para nós. Olhar para nós, gente, nem sempre é gostoso. Às vezes é dolorido. Às vezes é mais fácil eu achar que o problema é meu marido e meu filho, porque quando problemas são eles, tá tudo certo comigo. A partir do momento que eu começo a entender que eu tenho um problema e que eu preciso olhar para mim, isso pode doer muito olhar para mim. Mas se eu não olhar para mim, eu não consigo mudar. E se eu não mudo, automaticamente nada na minha vida vai mudar. Porque não adianta também o meu familiar ir para um tratamento e ele voltar diferente e eu não ter mudado. Não vai mudar. Ele vai estar diferente. Mas a minha vida vai continuar ruim, porque eu não modifiquei. E muitas vezes o eu não modificar, além de tornar a minha vida ruim, vai atrapalhar ele. Oi, tá me ouvindo? É que deu uma travadinha. Oi, dá umas travadas aqui, tem hora. Não, mas normal, isso acontece. Ó, veja só. Esses dias, teve um rapaz que foi paciente, e aí ele, em julho, para que todos entendam o que eu quero dizer, em julho, eu estava no aeroporto com a Ana, nós estávamos indo viajar, uma viagem internacional, e aí, esse rapaz me liga, falando um monte de coisa sobre a namorada dele, isso, aquilo, outro e tal. E aí eu falei para ele, olha, eu não posso falar com você agora, que eu já estou quase embarcando, e eu vou ficar 10 dias fora. Ah, me ajuda, que não sei o que tem e tal. Aí eu fiquei até preocupado, né? Pô, caramba. Eu comentei com a Ana, falei, caramba, esse cara tá passando por essa dificuldade aí, que coisa, e ficou aquilo na minha cabeça. Beleza, fui viajar, voltei, entrei em contato, não, tá tudo bem. Aí agora tava tudo bem. Entenda. Faz uns 15 dias atrás, me ligou 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Eu estava dormindo. Eu acordo às 5 para ir na academia, às 3 não. Aí eu quero ter vi a a sua mensagem. coragem um dia. Eu acordo todo dia, assim. Não, eu levanto, mas não para ir na academia. Se eu precisar, eu levanto, mas para ir na academia, não. Não, eu sou disciplinado. Eu acordo às 5 da manhã, vou para a academia às 5h30, treino até 6h30, volto, tomo banho, tomo café e vou trabalhar. Aí, veja só. Ele pegou e mandou uma outra mensagem. Ele ficou ligou, mandou mensagem. Ah, me ajuda, não sei o que eu faço, tal. Falei, meu, o que está acontecendo? Você quer que eu vá aí? Você quer que eu vá te ajudar? Não, não precisa. Aí naquela paranoia, o cara tinha usado, estava naquela paranoia. A namorada dele, eu e a Ana, nós conhecemos, né? Eu não vou falar o nome dela, porque não vem ao caso aqui. Nós conhecemos a namorada dele. E aí, é uma moça gente boa pra caramba, trabalha, honesta, uma pessoa muito, muito bacana. Uma pessoa culta, inteligente, tem nível superior, entendeu? Então não é qualquer tipo de pessoa que não tem conhecimento. E aí eu disse para ela, olha, se você quiser, eu posso ajudar dessa forma, assim, 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 beleza. Cara, ninguém falou mais nada. Esses dias eu estava muito pé da vida, o cara mandou uma mensagem de novo, eu falei assim, ô amigão, é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para você. Falei para ele assim, desse jeito, falei, olha, bom dia, espero que você esteja bem, mas com certeza você está bem, né, porque você não me ligou mais às 2 da manhã, não me ligou mais às 3 da manhã, não ficou me mandando vídeo. Eu falei, olha, eu só tenho pena da sua namorada.
porque ela não consegue entender tudo isso que está acontecendo, porque ela já se tornou codependente, né? Meu, seja feliz e tá tudo certo. Aí a Ana falou, nossa, para que uma mensagem como essa? Eu falei, tem que ser assim, cara. Tem que ser assim. Tem. Tem que ser. Em alguns momentos Sabe por que tem que ser? Você sabe o que acontece? A mulher tem que se valorizar. A família tem que se valorizar. A mulher conhece um camarada, começa a namorar com um camarada. Meu, o cara não quer nada com nada. Você vai ficar fazendo o quê? Você vai ficar dando murro em ponta de faca? Meu, olha, às vezes se torna relacionamentos abusivos. Muitas vezes a codependência, muitas vezes a sua codependência como esposa, a sua codependência como namorada, como noiva, dentro de um relacionamento, faz com que aconteça vários casos na televisão aí, de não acreditar. E o cara sair dando murro na mulher, sair dando tiro, matar, esfaquear. Aí depois é tarde. Ah, mas você está assustando as pessoas. Não, eu estou falando a realidade. Faz 14 anos que eu trabalho com isso. Faz 14 anos que eu estou inserido nesse mundo aí. E eu sei exatamente como é. A codependência que a família cria é terrível. Eu conheci mãe que vendeu o único imóvel que ela tinha de herança. E o cara não está nem aí para ela. Eu conheci pessoas de um bom casamento, que tinha tudo para viver bem, e não estava nem aí. Mas a codependência da esposa, a codependência da mãe, cegava essas pessoas de tal forma que elas não conseguiam enxergar. Eu faço um alerta para vocês aqui. Busquem ajuda o quanto antes. Primeiro, busquem ajuda para o seu marido, para o seu filho, para o seu namorado, mas busque ajuda para você. Você tem que se tratar também. Você tem que entender Sabe o que eu sempre digo? Funciona. Você tem que entender como é que funciona esse universo aí. Ei, não é só maçã do amor com morango, com chocolate, não. Sim, e sabe uma coisa, Marcelo, que eu sempre falo? Que é assim, ó, quando a gente entra numa codependência, o outro ele passa a ser o centro da nossa vida. Isso não pode acontecer. Eu não posso esquecer nunca que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Nossa, Luciana, como você é egoísta, né? E seu marido e seu filho? Eles são muito importantes para mim. Muito mesmo. Mas se eu colocar eles à frente da minha vida, automaticamente eu vou deixar de me cuidar. Aí eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou ser uma boa esposa, e ao invés de estar junto com eles, eu vou atrapalhar a vida deles e vou permitir que a minha vida também vire de ponta cabeça. Então, gente, tenham muito claro que as pessoas mais importantes da vida de vocês são vocês. Porque muitas vezes numa codependência a gente se esquece disso. Porque daí eu começo a olhar para o outro. Ai, mas eu preciso cuidar dele porque ele precisa comer. Ele usou droga a noite inteira, ele precisa comer. Ai, mas ele bebeu muito, eu preciso dar remédio para ele. Ai, mas eu preciso isso para ele, isso para ele, isso para ele, isso para ele, isso para ele. Ai, eu não tomei banho. Ai, eu não trabalhei direito porque eu não parei de pensar nele. Aí eu não me alimentei porque eu fui alimentar ele, esqueci de mim. Aí quando eu olho pro espelho, meu cabelo tá desse tamanho, porque eu nem penteei o meu cabelo, porque eu fiquei cuidando dele. E aí, o que aconteceu comigo? Cadê a minha identidade? Quem sou eu? Eu me perco. Eu já não sou mais ninguém. Eu me olho no espelho, eu nem me reconheço. Eu não sou ninguém mais. Eu sou a pessoa que cuida do outro, eu sou a pessoa que passa a mão na cabeça do outro, eu sou a pessoa que vive a vida do outro. Isso não pode acontecer. Eu tenho que ser
a Luciana. A Luciana, que é a esposa do Amaury, que é mãe do Pedro, que é madrasta da Vitória, que é mãe de um monte de porquinho da Índia, de 2 cachorros, mas a Luciana. Eu não posso me perder nesses papéis e passar a ser só a esposa do Amaury, só a mãe do Pedro, só a madrasta da Vitória, ou só a dona dos bichinhos todos que a gente tem, porque a gente tem um zoológico aqui em casa. Eu não posso ser. Eu tenho que ser a Luciana. Eu tenho que lembrar que a Luciana é uma pessoa que acorda de manhã e a primeira coisa que ela quer fazer é tomar café. Claro que num momento que se meu marido, meu filho estiverem doentes, se meu cachorro estiver doente, eu vou deixar isso de lado naquele momento, mas eu não posso deixar isso se perder. Eu não vou nunca mais tomar o café, que é a primeira coisa que eu faço na hora que eu acordo, porque eu tenho que fazer as coisas do outro, né? Eu não preciso deixar o outro de lado, não é isso. Mas eu preciso olhar para mim e olhar para aquilo que eu preciso. Eu preciso sair da minha casa para trabalhar, chegar lá na clínica e focar no meu trabalho. Eu não posso ficar pensando, mas e se meu filho beber? E se meu marido usar droga? Nossa, será que ele está fazendo agora? Meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Porque daí perdeu todo o foco. Numa dessa eu perco meu emprego, né? O que eu fizer eu vou fazer mal feito. Então, eu não posso perder a minha identidade. Eu tenho que lembrar, quem sou eu? Eu sou a Luciana que gosto de acordar, tomar café. Eu sou a Luciana que tenho uma rotina. Eu sou a Luciana que sou assistente social, que gosto de ser assistente social. Eu sou a Luciana que sou psicanalista, que gosto de atender os meus pacientes. Eu também sou a mãe do Pedro. Eu também sou a esposa do Amaury. Eu também sou a madrasta da Vitória. Eu também sou a dona dos meus bichinhos todos. Mas eu tenho que ter uma identidade. Eu tenho que saber quem sou eu. Eu sou a Luciana que gosta de ler. Eu sou a Luciana que em alguns momentos, gente, e eu falo isso com meu marido aqui na live, tá? Porque isso não é segredo pra ninguém, não. Eu sou a Luciana que em alguns momentos minha vontade de abrir a porta da minha casa, colocar todo mundo pra fora meia horinha, pra eu ficar quietinha meia horinha aqui sozinha lendo, né? Eu não vou pôr ninguém pra fora, mas não é porque eles estão aqui comigo que eu vou deixar de pegar o meu livro e de ler, né? Não é porque eles têm algumas necessidades que eu vou me deixar de lado. É claro que no momento de doença, no momento que o outro precisa da minha ajuda, eu tenho que estar ali. Isso é ser família. Eu preciso estar ali, eu preciso ajudar, eu preciso apoiar. Mas eu não posso deixar me perder de quem eu sou. E muitas vezes na codependência é exatamente isso que acontece, né? Eu me perco de quem eu sou. Esses dias eu atendi uma mãe que ela falou para mim, você não sei nem quem mais sou eu. Eu falei, então tá, então vamos lá. Vamos lá tentar entender. Eu não estou aqui para fazer um processo terapêutico com você, porque aqui na clínica o meu papel é outro. Aqui eu sou assistente social. Mas enquanto assistente social, eu vou resgatar algumas coisas com você. Você não lembra quem é você. O que você gosta de fazer? Já nem sei mais. Já faz tantos anos que eu não faço nada que eu gosto. O que você gosta de ler? Faz muito tempo que eu não faço nada disso. E aí eu comecei a trabalhar com ela a importância de que, saindo da clínica, ela lembrasse que o filho dela estava sob o cuidado de uma equipe inteira e que agora era a hora dela se cuidar, que ela precisava se cuidar. Orientei ela a procurar um dos grupos, passei o site dos grupos para ela procurar a reunião mais próxima ou a reunião online que desse certo para ela participar. Que isso é muito legal, essa questão das reuniões online. Isso ajuda muitíssimas pessoas. Quando o Marcelo falou das reuniões online, é real, gente. Antes de eu entrar aqui, eu estava numa reunião com um Alanon lá de Portugal, sem sair de dentro da minha casa. Então, hoje não tem mais justificativa para eu não participar das coisas. Ai, Luciana, mas olha, eu tenho dificuldade para ir na terapia. Terapia online também, gente. Terapia online. Eu atendo os meus pacientes online. Vocês viram que no início teve uma pessoa que me disse aqui que eu estou acompanhando o marido dela. Eles moram nos Estados Unidos. Nós fazemos atendimento todos os sábados, sem perder a qualidade do atendimento, no conforto da casa dele, sem ele ter que se deslocar para o Brasil. Seria impossível. Como que ele ia sair de lá para vir para o Brasil para fazer o atendimento? Mas hoje, a questão do online, ela possibilita muitas coisas que antigamente eram mais difíceis. Antes tinham coisas que eram mais difíceis de acontecer, né? Antigamente seria difícil, às vezes eu ter que pegar 2, 3 ônibus para eu ir no grupo. Nossa, às vezes é complicado, à noite, é perigoso, eu vou sozinha. Gente, hoje não tem mais, não tem o que justificar. Não tem. Hoje todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso à internet e
todo mundo tem condições de participar de uma reunião, de fazer uma terapia. A terapia às vezes acaba sendo um pouco mais complicado por questões de custos, que nem sempre as pessoas têm condições de pagar. A gente sabe que pelo SUS é muito mais difícil de conseguir, mas os grupos não existem justificativa. Os grupos são gratuitos e você pode escolher a forma que for melhor. Ah, eu não me identifico com online? Dá para ir no presencial. Eu não tenho condições de ir no presencial, porque não dá para eu ir sozinha, eu não dirijo, eu não tenho carro, é à noite. Dá para entrar online. Ah, Luciana, mas no meu horário de trabalho, a gente tem reunião em todos os horários. Então, hoje, as coisas estão muito mais fáceis. Eu sempre falo que, assim, a pandemia foi uma grande desgraça que aconteceu no mundo. Mas dentro dessa grande desgraça, ela acabou nos facilitando algumas coisas, porque através dela, coisas que a gente não utilizava tanto, como essa questão do online, elas passaram a acontecer. E aí nós conseguimos ver que isso facilita bastante a nossa vida em muitas coisas. Por exemplo, agora aqui na live, onde vocês estão? Né? Eu estou em Campinas, São Paulo. O Marcelo está no Nordeste. Eu estou em Natal, a cidade do sol. No estado do Rio Grande do Norte, quando eu acordo às 5 horas, o sol olha para mim e fala, hoje eu vou te fritar, e frita mesmo. Olha, Marcelo, eu sou suspeita a falar, mas eu queria que isso acontecesse aqui todos os dias, porque eu acordei hoje, estava um frio, depois esquentou, até passei calor com a roupa que eu fui trabalhar, mas estava bem frio aqui de manhã. Ah lá, ó, a Fernanda está colocando que ela está em Nova York, né? A Neila também. Né? Então, gente, vamos pensar. Olha só como o online ele nos possibilita muitas coisas. Vocês estão aqui comigo, com o Marcelo, recebendo todas as informações que as pessoas receberiam se nós estivéssemos sentados numa sala conversando. E não tirou a qualidade disso. Pelo contrário, a qualidade mantém-se a mesma. Vocês podem estar no conforto da casa ou de onde vocês quiserem estar, né? Eu estou na minha casa, mas se eu precisasse estar lá no centro terapêutico essa hora, eu conseguiria estar na minha sala lá fazendo do mesmo jeito, como já aconteceu de eu ter que fazer lá. De não dar tempo de eu sair para chegar até a minha casa a tempo e eu fazer lá. E não mudou. Eu conseguia se conciliar, cumprir com o meu compromisso. Então, gente, hoje em dia não dá mais para justificar o porquê que eu não me cuidei. Ó, a Fernanda falou que tá congelando lá. Ó, Fernanda, eu vou te falar, morro de dó de vocês, viu? Quando o Flávio me fala que tá abaixo de zero, que maravilha! O frio, a neve, o frio, a neve é bom demais. Olha que legal, gostoso, a Neila também falando que ela participa do Alanon do Brasil, morando em Nova York. A Fernanda que contou aqui para todo mundo, eu tô falando, gente, porque foi ela que contou, tá? Senão jamais eu ia expor alguém. Mas ela entrou aqui, ela fez questão de falar. A Fernanda, nós nos conhecemos com ela morando em Nova York e eu em Campinas. Só que nós nos conhecemos numa reunião de Alanon de um grupo lá de São Paulo. Então, veja só, o grupo era de uma cidade, eu estava em outra cidade e ela em outro país. E foi assim que nós nos conhecemos. Olha só. A Mai Leite diz o seguinte, ó. Me lembro a primeira vez que participei da reunião de amor exigente. Que eu fui fazer a minha... Quando eu fui fazer a minha partilha, eu simplesmente não sabia quem eu era. E aí, Luciana? Exatamente aquilo, gente, que eu estava falando. Às vezes a gente se perde juntando que a gente não consegue mais saber quem a gente é. E muitas vezes a gente chega no grupo, nas primeiras reuniões eu quero falar do outro. Eu tô aqui para falar do meu marido, eu tô aqui para falar do meu pai, eu tô aqui para falar do meu filho, eu tô aqui até para falar até do meu cachorro, mas não de mim, né? Nunca é de mim. Com o passar dos dias, conforme eu vou voltando, eu começo a ouvir outras partilhas de quem já está mais tempo, eu começo a me identificar com as coisas, eu começo a olhar para mim e eu começo até a falar de mim. Gente, falar de mim é extremamente importante, porque quando eu falo e eu escuto o que eu estou falando de mim, eu começo a ter uma outra atenção. Tanto que, para nós que somos psicanalistas, a gente fala que nós trabalhamos a terapia através da fala. Numa sessão de psicanálise,
Eu não fico perguntando, Marcelo, como foi seu dia? Marcelo, e seu trabalho? Eu deixo ele falar livremente sobre o que ele quiser. Claro que em algum momento eu vou ter que fazer uma intervenção, vou perguntar alguma coisa para eu entender o contexto, mas é livremente. Então, se ele quiser começar falando da hora que ele acordou e depois ele quiser falar do cachorro que incomodou ele porque latiu, não tem problema, ele pode mudar o assunto, porque é a terapia através da fala, é a cura através da fala. E nos grupos é a mesma coisa, é o cuidado, é a cura, é através da fala. Nós não falamos em cura quando nós pensamos num grupo de autoajuda, tá? Nós falamos em cura na psicanálise, na cura dos sintomas, que é diferente do que quando eu vou num grupo de autoajuda. Tá? Num grupo de autoajuda eu vou em busca de uma recuperação. A dependência química e a codependência, elas não têm cura. Existe uma recuperação. Né? Eu consigo estacionar, mas a partir do momento que eu não me cuidar, isso volta, e volta muito pior do que era. É igual diabetes. Eu tenho que tomar insulina todos os dias para manter. Se eu parar de tomar, vai lá na lua. E é a mesma coisa quando nós pensamos em dependência química e em codependência. E na psicanálise, quando nós falamos da cura, não é que se um dependente químico passar comigo, ele vai ser curado. Nós falamos da cura de sintomas do inconsciente ligados à infância dele. São coisas diferentes, tá? Então, só para deixar isso claro, para depois ninguém falar, nossa, mas a Luciana falou que tinha cura. Não, não tem cura, tá, gente? São coisas diferentes aí. Você fez eu lembrar um caso uma vez, em Jaguariúna. Eu sou de Campinas aí, da região, né? Os é meus da terra pais da Maria moram em Fumaça, Jaguariúna. né? E aí, eu sou louco por Jaguariúna. Eu amo Jaguariúna, é um lugar que eu amo de paixão. É um lugar que, para mim, é fantástico. E aí eu trabalhava aí na clínica do César Castro. Depois ele vai ver. Eu César conheço Castro, o César há bastante tempo, hein? Oi, César. Depois ele vai ver aí. Aí eu me lembro, olha só, como a codependência é triste. Chegou, o rapaz estava internado lá, chegou o pai, a mãe, para visita, e a namorada, o noivo, não me lembro. Aí a mãe disse, a mãe completamente acabada, sugada, sem energia nenhuma, né? Aí a mãe disse assim, olha, na hora da visita lá, a mãe disse assim para a moça, falou, ó, tá vendo? Nós temos que marcar o casamento, ou então vocês ir morar junto. Eu faço tanto gosto que você fique junto do meu filho, porque você é uma mulher que tem cabeça, é uma pessoa boa. Ai, olha, você é um anjo que Deus colocou na vida do meu filho. Eu pensei comigo, o golpe tá aí, cai quem quer. Tô te dando o meu problema. Foi bem isso, né? Estou transferindo a minha codependência, o meu problema para você. Eu não quero ficar doente sozinha. Eu quero ter outra pessoa para adoecer comigo. E a pessoa que ela queria para adoecer com ela era o quê? A futura nora dela lá. Entendeu? Então, assim, é um negócio difícil demais, cara. É muito complicado as pessoas entenderem tudo isso aí, a dinâmica de tudo que acontece. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Na verdade, existem algumas dúvidas que a gente precisa colocar. Eu gostaria que você falasse sobre como identificar essa codependência. Como que a família consegue identificar a codependência. Depois de identificada a codependência, como lidar e a importância de identificar a codependência. O Telzinho, o Telzinho está querendo sair aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vem cá, Telzinho. Ele está querendo. Vem aqui. Você tem companhia aí? Deixa eu ver aqui. Vem cá. Vem cá. Aí. Ai, como ele é lindo! Que fofinho! Fala um oi pra galera, Telzinho. Esse aqui é o Telzinho.
Eu tenho dois que vocês não vão ver porque eles estão lá fora e eu fechei a porta. O Joaquim eu poderia fazer assim e mostrar. O Bernardo, gente, se eu tentasse pegar, eu ia passar vergonha porque eu ia sair sem a mão ainda daqui. Aí o Teozinho fica aqui, ó. Aí eu vou abrir a porta aqui depois para ele sair. Sim, mas e aí? Vamos lá. Então, só abrir gente, a porta aqui, pessoal. Só um abre lá, minutinho. vai lá, tadinho. Senão... Pronto. Então, gente, para eu identificar, eu preciso olhar para mim, tá? Então, eu preciso olhar para mim assim. Como eu estou vivendo, como eu estou agindo com relação ao meu dependente químico, ao meu dependente alcoólico. Então, eu preciso olhar para os meus comportamentos. E aí, quando eu vejo que eu tenho comportamentos de controle da vida do outro, quando eu percebo que eu tenho comportamentos que eu estou esquecendo quem eu sou, quando eu percebo que eu estou tendo comportamentos que eu estou passando a mão na cabeça do outro e tirando a responsabilidade dele pelas coisas dele, tudo isso me faz ver que eu estou sendo codependente. E aí, gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês que não é publicidade, tá, gente? Eu não ganho um centavo para isso, mas vocês estão vendo aqui atrás de mim que eu sou a louca dos livros, tá? Isso aqui é só uma amostra grátis do que eu tenho. Meu marido tá aqui para não deixar eu mentir, que é só uma amostra grátis de tudo que eu tenho. Daqui a pouco, gente, eu acho que ele vai catar os meus livros e expulsar a gente de casa, porque não cabe mais e eu tô trazendo mais. Não cabe mais e eu tô trazendo mais. Mas eu queria mostrar para vocês esse livro aqui. Dentre muitos livros sobre codependência que eu gosto, esse aqui é o que eu mais gosto. Esse é um livro fantástico. E aí, eu vou abrir ele aqui, gente, e vou mostrar uma coisa para vocês. No capítulo 4 dele, é muito legal. Ele tem uma lista das características codependentes. Então, gente, quem tiver a oportunidade de ler este livro, ele é muito legal. Inclusive, gente, é aquilo que eu disse para vocês, não é publicidade, eu não ganho um centavo para isso. Eu tenho ele em PDF. Se alguém quiser em PDF, deixa aqui nos comentários o seu número de WhatsApp, que eu mando, tá bom? Eu mando, porque esse livro ele é muito bom. Então, o que eu sempre oriento as pessoas? Quem tiver condições de ler esse livro, leia. Mas não só leia. Pare principalmente nesse capítulo e vai ticando aquilo que você se identificar. Quando você terminar o capítulo, você volta lá no começo dele para você olhar quantas coisas você se identificou. Gente, é dolorido fazer isso, tá? É bem dolorido. Não é gostoso. Não é prazeroso, muitas vezes, olhar para aquilo que me machuca. Mas é necessário. Porque se eu não olho para aquilo que me machuca, eu não consigo mudar. Eu não consigo ressignificar. A partir do momento que eu identifiquei, olhando para mim, seja lendo o livro ou somente olhando para mim, as minhas características e percebo que eu estou numa codependência, eu preciso buscar ajuda. E o que é buscar essa ajuda? É buscar um dos grupos, Amor Exigente, Naranon, Alanon. Se eu tiver condições de fazer terapia, cuidar da minha parte espiritual também é muito importante. E aí, gente, cuidar da parte espiritual é exatamente o que eu já falei com relação ao dependente químico, tá? Gente, não dá para falar vai em tal local ou vai em tal local. É da forma que você se identifica. Algumas pessoas se identificam com uma religião católica, outros com espíritas, outros evangélicos, outros com meditação. Vai cuidar da parte espiritual através da meditação. Outra coisa, gente, que a gente precisa olhar é que existem coisas que não são terapia e não substituem o processo terapêutico, mas não deixam de ter um efeito terapêutico na minha vida. Não vai substituir a terapia com um profissional, mas, por exemplo, para mim, uma coisa que tem um efeito muito terapêutico, o dia que eu não tô legal, é eu pegar minha porquinha da Índia. Eu pego ela todos os dias, mas o dia que eu não tô legal, eu pego ela, eu fico um tempo brincando ali com ela, isso tem um efeito terapêutico, porque isso me traz uma energia boa. Isso muda a minha energia. Os meus cachorros, às vezes fazer uma caminhada, correr. Gente, correr é uma coisa que faz muito bem. Fazer caminhada, ir pra academia, exercício físico. A academia é bom, né? Eu gosto.
Então, academia, eu vou te dizer que já faz um tempo que eu abandonei. Mas uma coisa que eu queria, Marcelo, eu queria muito mesmo é correr. Eu acho o máximo quem corre. Mas eu fico muito ofegante, às vezes na caminhada mesmo. Eu tenho asma, e principalmente depois que eu tive Covid, eu tenho muita dificuldade com isso. Mas eu acho muito legal quem corre. Eu acho que pra mim, eu acredito que pra mim teria um efeito terapêutico fantástico se eu Eu tive conseguisse. Covid Mas também. Quando eu tive Covid em 2020. Assim que eu voltei de viagem, não, eu estava viajando, eu estava no foco da Covid lá fora, na Europa, não peguei Covid. Cheguei no Brasil, peguei Covid. Fiquei mal pra caramba também. E, assim, até hoje, às vezes o olfato, eu não tenho muito olfato, eu canso muito rápido. Às vezes eu canso muito. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem como você anotar dois números de telefone aí, ó, o que eu tô tentando fazer é exatamente anotar aqui. É Que eu, da da Délia. Délia Mendes. Sim, eu tô O anotando DDD, aqui o da. o DDD da Délia Mendes é 84, daqui de Natal. O telefone dela é 988-23 5570. Tá anotadinho aqui. 988-23 5570. Tá. DDD Tá 84. anotadinho. E a Tem mais uma. também. A Lidiane também, ela disse que quer, a Lidiane. O DDD também 84, que é daqui de Natal, do Rio Grande do Norte. E o telefone é 988-44-0547. E a Edinalva que mora em Taiwan, se eu não me engano, acho que é Taiwan que ela mora. Confirma aí, Edinalva, é Taiwan, né, que você mora? Ela já está lendo esse livro em forma digital. Ela mandou um recadinho aí para nós aí. Tá vendo aí? Edinaldo, Ó, conta pra nós aqui no chat. Você tá lendo, o que você tá achando? Você tá gostando do livro? Conta pra nós. Conta aí o que você tá achando, porque eu sou suspeita a falar. Eu sou apaixonada por esse livro. Eu gosto de outros também, mas esse é o que eu mais gosto quando se trata de eu vou te mandar um link aí você entra ao vivo aí também. Ó, tem outro telefone, anote aí, ó. O Jovino, ele trabalha junto com a gente lá. O Jovino que também quer, ó. É o DDD 84, do Jovino 84, 988 98 5473. Ó, a Neila disse que esse livro é excelente. Ô, Edinalva, eu vou te mandar um vídeo aí. Você quer participar aqui ao vivo com a gente para você falar para as pessoas que estão acompanhando a sua experiência com esse livro? Escreve para a gente aí. Marcelo, a Neila colocou aqui também que tem um de meditação que é ótimo. Neila, compartilha o nome desse de meditação com a gente, por favor. Coloca aqui no chat, a gente passa para todo mundo. É legal a gente compartilhar essas informações. Inclusive, gente, se mais alguém estiver saindo souber de algum outro livro que goste, tiver alguma outra indicação, coloca para nós aqui no chat, eu e o Marcelo a gente compartilha. É legal a gente compartilhar conhecimento e não precisa ser só eu e o Marcelo, a gente pode compartilhar todos nós. Exatamente. Aí Ginaldo disse que está saindo para trabalhar. Trabalhar agora, louco? Agora é noite, pô. Eu vou trabalhar, não, tem que trabalhar. Brincadeira, Edinaldo. Ó, obrigado, Edinaldo. Ela falou, infelizmente eu não posso, estou saindo para trabalhar. Fica tranquila, viu, Edinaldo? A próxima ocasião, se você puder participar, falar o que você está achando do livro. Mas vamos lá, então, vamos dar sequência aqui. Nós falamos aí dessa importância, de como identificar. E agora, tratamento. Fala o tratamento para nós, como que é o tratamento. O mais recomendado para codependência. Gente, o mais recomendado para codependência realmente são as participações nos grupos, mas é aquilo que eu disse, não é em uma, duas, três reuniões, é realmente participar dos grupos e fazer terapia. Gente, aí quando a gente fala de terapia, uma coisa que eu gosto de falar sempre, gente, terapia
vai muito também da nossa identificação com o profissional. Às vezes pode ser o melhor profissional, mais bem recomendado, mas se eu não me identificar, o processo terapêutico ele não vai ser eficaz. Porque se eu não me identifico, eu não consigo falar de mim. Vai ter coisas que eu vou esconder, que eu vou ter dificuldade para falar. Então, isso é uma outra coisa que entra na mesma questão que a dos grupos. Se eu não me identifiquei, eu preciso procurar alguém que eu me identifique, tá? Ah, Luciana, não foi legal. Gente, eu fiz terapia com uma psicóloga uma vez que ela era mais louca que o Batman. Mais louca que o Batman. E eu fui, acho que em 3 sessões com ela e eu nunca mais voltei. Mas depois dela eu encontrei uma outra que foi sensacional o nosso processo terapêutico. Eu me identifiquei, eu tive confiança. Inclusive, né, foi uma pessoa que tem uma grande importância na minha vida profissional. Porque ela me incentivou muito. Eu já tinha o desejo de trabalhar com dependência química e a gente sabe que nas clínicas é muito difícil ter assistente social. Não sei lá aí, né, no Nordeste, Marcelo, mas aqui em São Paulo quase não tem. É muito difícil. E ela me incentivou. E ela não só me incentivou, como ela me indicou para um local. O primeiro lugar que eu trabalhei foi uma comunidade terapêutica que foi ela que me indicou, né? Ela, então eu até brinco com ela, falar, se a psicóloga me indicou para o emprego, é sinal que tá tudo certo, que louca eu não sou. Eu até brinco isso com ela. Então, assim, é importante a gente identificar, porque daí quando eu me identifiquei e eu comecei a trazer as minhas coisas, ela conseguiu me ajudar de verdade. Mas se eu não tivesse me identificado, isso não teria acontecido. E quando eu falo me ajudar de verdade, gente, eu não estou pensando só na indicação profissional, não, porque isso nem era o papel dela, isso ela foi além do papel dela. Tá? Mas me ajudar a olhar para mim e a mudar algumas coisas em mim foi muito importante, mas porque eu me identifiquei e consegui falar. Então isso é outra coisa que a gente tem que ver. Às vezes a minha amiga faz terapia com aquela fulana ali que é excelente. Eu vou e eu falo, meu Deus, nada a ver para mim. Mas por quê? Porque ela não é uma boa profissional? Não, às vezes ela é uma ótima profissional para minha amiga, para as outras pessoas que ela atende, mas eu não me identifiquei. E aí não vai dar certo. Então eu preciso procurar um profissional que eu me identifique. E aí, gente, quando a gente fala desse profissional, além da identificação, tem algumas coisas também. O profissional, ele tem que ser amoral. Ele não pode te julgar. Ele não está lá para te julgar. Ele está lá para te ouvir, te acolher e te ajudar a olhar para você, tá? O profissional, ele não pode querer te impor uma religião. Ele não pode querer impor os valores dele para você. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente procura um profissional. Alguém que a gente se identifique e que a gente entenda que ele está realmente seguindo numa linha profissional conosco. Tá bom? Isso é super importante. Olha, nós já estamos chegando no final da live. Eu quero só passar para vocês que estão acompanhando a programação aqui no meu Instagram referente às lives. A próxima semana, quem vai participar dessa live vai ser o Michael. O Michael, ele é engenheiro, né? E é um rapaz que passou pela clínica, fui terapeuta dele lá na clínica. O Michael trabalhou um tempo lá na clínica até se estabilizar, aquele processo todo. E hoje ele já voltou ao mercado de trabalho, está morando em Campo Grande, trabalhando numa grande construtora lá, né? A gente sempre se fala pelo WhatsApp. E a história de vida dele é muito interessante, sabe? Ele é aquela pessoa que saiu do luxo para o lixo, literalmente. Literalmente. E é uma história de superação, uma história de determinação. Um cara vencedor, realmente, né? Ele relata, e ele vai falar com vocês nessa live aí, ele relata que o último dia dele de uso, ele se via dentro de um apartamento, no quarto, trancado, usando bebida, se drogando, nu, já sem roupa, completamente louco, alucinado ali, naquele processo todo, né? E hoje, depois vai fazer, já fez 18 meses, né, que ele
ele está no processo aí de recuperação. Ele está muito bem, está lá em Campo Grande, trabalhando numa grande construtora, e aí eu falei para ele se ele gostaria de participar da live, para que ele pudesse falar da sua experiência, como foi o tratamento. Olha lá, ó, grande Michael Soares, meu grande amigo, essa eu não perco por nada, é isso aí. Michael vai estar aqui com a gente na quinta-feira que vem, na quinta-feira próxima, às 20 horas. E é um cara, assim, que eu gosto muito, sabe? Ele é uma pessoa tranquila, um cara do bem, sabe? Um cara super do bem, mas, infelizmente, a adicção entrou, tomou conta, né? E ele vai contar a história de vida dele, vai contar a história de superação, de como foi para ele, né? De como está sendo esse momento em recuperação, vivenciando a recuperação, as dificuldades que ele enfrenta, as dificuldades que ele já enfrentou, as adversidades pelas quais ele vem passando, né? Porque trilhar a vida o caminho do adicto, do alcoólatra, não é fácil, né? Não é fácil. Uma pessoa que tinha o hábito de beber todos os dias, uma pessoa que tinha o hábito de se drogar todos os dias, e aí, de repente, conseguir sair, se livrar, né? Desse mau hábito, através da prática do programa dos 12 Passos, de Narcóticos Anônimos, de Alcoólicos Anônimos, né? A família frequentando também na Alanon, enfim, ele vai trazer a história de vida dele aqui na próxima quinta-feira, e eu gostaria que todos vocês, se pudessem participar, pudessem prestigiar, vocês vão ver que história de vida é a dele. Luciano, uma história realmente de superação. Me manda o convite para ajudar a compartilhar, tá? Tá, vou te mandar. Um cara que viveu, assim, sempre tudo do bom e do melhor, os melhores lugares, os melhores restaurantes, os melhores hotéis, reuniões, só as pessoas grandes mesmo aí, a nível de engenharia do Brasil, de construtora, e aí, de repente, o cara se vê no chão, na lona, perdeu tudo, né? E aí, para começar de novo, deixar o orgulho do lado, né? Fazer... Então, assim, de se arrepiar e de prestigiar a live da próxima semana, que acho que é dia 22, não é isso? 22? O que vai ser? 22, né? Dia 22, Dia 22. Dia 22 de dezembro. 22 de Daí dezembro, me manda, Marcelo, a hora que você fizer o convite, eu vou compartilhar nas minhas redes sociais. Eu queria fazer 2 comentários do pessoal aqui. A Raquel, que está aqui, comentou assim que vinculação é tudo, quando eu falei do vínculo com o profissional. Ninguém é melhor do que a Raquel para fazer esse comentário. A Raquel é psicóloga, nós trabalhamos juntas há uns anos atrás, quando eu trabalhava no Conviver na Família Acolhedora, e a Raquel trabalhava num dos abrigos, que era da mesma mantenedora, né? Então, que legal, Raquel, esse seu comentário, é isso mesmo. Ninguém melhor do que uma psicóloga para dizer que o que eu estou falando é real. A Neila passou aqui o nome do livro de meditação. O livro se chama Meditações Diárias de Codependência. A autora é a Melody Beat, que é a mesma autora deste livro que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Então, gente, ela disse que esse livro é bem bacana, esse eu não conheço, mas pode ter certeza que amanhã cedo eu já vou procurar ele. Eu gosto muito, muito, muito de livros. Obrigado, viu, Neila, por você compartilhar aqui conosco. E depois, na última semana de dezembro, quem vai participar é o psicólogo Dr. Alexandre, de Recife. É um excelente profissional também. Falei com ele hoje. Inclusive, hoje eu estava em Recife, eu fui para Recife de manhã hoje. E aí, falei com ele e deixei o convite, ele aceitou. Fiz o convite, ele aceitou. E ele vai trazer um tema muito bacana. É uma pessoa que gosta muito falar sobre dependência química, dependência alcoólica, distúrbios, comportamento. E ele vai trazer aí um conhecimento muito legal também, doutor Alexandre,
Então, a última live do mês de dezembro de 2022 aí vai ser do doutor Alexandre. Tem aqui, ó, um recado aqui da Nandinha aqui. Marcelo, foi um prazer participar da sua live. Obrigado, Luciana, pelo convite. Quinta-feira... Opa, peraí. Cadê? Aqui, sumiu, cadê? Aqui, ó, quinta que vem estarei aqui novamente, se Deus quiser. Obrigada a vocês, profissionais maravilhosos. Fernanda, eu que te agradeço a confiança que você tem em mim, no meu trabalho, né? E por você ter aceito o convite, né? Acho que a gente só tem que agradecer, né, Marcelo, todo mundo que está aqui, que está participando, que está prestigiando, que está acreditando no nosso trabalho, porque senão não estaria aqui. Então, gente, a gratidão é nossa, né, Marcelo? E, Fernanda, eu e a Ana, nós vamos aí no Central Park aí, passear, e você providencia uma pizza, aquela pizza de $2 lá, com Coca-Cola para nós, tá bom? Providencia lá na Times Square. Lá na Times Square tem, por R$2. Olha, beleza? Ai, Fernanda, agora você arrumou para a cabeça, hein? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado. Espero que nós tenhamos aí conseguido ajudar vocês de alguma forma, né? Levar um pouco de informação para vocês. Existem outras lives no meu Instagram que ficaram registradas aí. Está salvas no meu Instagram. Depois vocês dão uma olhadinha lá nas lives anteriores também, que são lives bastante interessantes para vocês participarem aí, né? Para vocês buscarem um pouco mais de conhecimento. Luciana, mais uma vez, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que o Poder Superior traga coisas boas aí para a tua vida, que todos os desejos do seu coração sejam realizados, tá? Amém, Marcelo, a todos nós. Agradecer a presença de cada um de vocês que participaram, que entraram na live, que ficaram com a gente aí, né? Obrigado pela paciência de vocês, né? Obrigado por vocês estarem nos acompanhando também. E, Luciana, mais uma vez, muito obrigado, sabe? Assim, você é uma excelente profissional, né? Você é uma pessoa que se dedica aos seus pacientes, você é uma pessoa que está sempre buscando, sempre estudando, sempre se atualizando, né? Para levar aquilo que há de melhor, o conhecimento aí para os teus pacientes. E você faz isso de uma maneira tão simples, você faz isso de uma maneira tão amorosa, que é perceptível a maneira que você conduz aí o seu profissionalismo junto dos seus pacientes. Então, muito obrigado mesmo, de coração, mais uma vez. Depois você me envia o contato dessa sua amiga psicóloga que você falou. Da Raquel, que estava aqui na live? Isso. Para que eu vou convidá-la também para poder participar, para ela escolher um tema aí para poder participar da live aí. Manda. E estou vendo se eu consigo trazer um médico psiquiatra também para participar da live, né? Legal. Que agora, os médicos agora eles começam a entrar de recesso, né? E eles vão viajar. A maioria. Eles têm que esperar um pouquinho mais. Mas já vou começar os contatos, né? Para que ele aceite aí, para que ele participe também, que vai ser muito bom. E agora eu deixo para você as considerações finais. E obrigado aí. Agradeço ao seu público e fale o que você quiser aí. Bom, Marcelo, eu quero então, para finalizar, agradecer mais uma vez o seu convite, a segunda live que eu estou aqui com você. Então, muito obrigado por você mais uma vez acreditar no meu trabalho, me convidar para estar aqui nesse espaço. Pode ter certeza que eu falo
com muito amor disso, porque realmente é o que eu amo fazer. Eu realmente tinha esse desejo de trabalhar com dependência química e foi um desejo que se realizou, né? E eu lembro que lá atrás, quando eu comecei, um senhor, ele já é bem senhor, que trabalhou comigo, ele falou assim pra mim: você tá gostando? Eu falei: muito. Ele falou pra mim: quem gosta e põe o pé, quem põe o pé e gosta nunca mais tira, e é verdade. Então, realmente, eu gosto muito. Então, eu te agradeço por poder estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da minha experiência. Agradecer todo mundo que está aqui. Tem várias pessoas conhecidas, outros que eu não conhecia. Mas que legal, gente. Obrigada a todos vocês por estarem aqui, por nos ouvirem, né? É muito gratificante para mim saber que vocês estavam aqui conosco. Obrigada. Eu desejo aí que todos vocês que têm algum problema com relação à codependência, vocês consigam ressignificar isso, vocês consigam mudar isso, mudar esse padrão, tá bom? Aqueles que me pediram o livro, eu mando amanhã, tá bom, gente? Agora está um pouquinho tarde, então amanhã durante o dia eu mando sem falta, tá? Então agradecer a todos vocês, obrigado, Marcelo, e desejar que todos tenham uma ótima noite, né? E, gente, nós estamos aí nos aproximando do Natal, então que todos vocês tenham um santo e abençoado Natal e que 2023 seja um ano de muitas realizações, de muitas bênçãos na vida de vocês. Olha, a sua amiga Fernanda está perguntando se alguém faz constelação, trabalha com constelação. Você faz? Eu não faço, não. Eu Você não faz? faço e nem conheço ninguém que faça. Não Mas, tenho, Fernanda, não consigo te ajudar nesse sentido. Fernanda, eu não sei qual que é assim, a adicção, né? Que eu não sei se é você que é adicta ou se é teu companheiro que é adicto. Eu não sei esse processo todo como que é comportamental. Mas se você também precisar de ajuda, se ele precisar de ajuda, se vocês precisarem de ajuda aí para poder uma palavra, um conselho, né, um apadrinhamento, digamos assim, né, não sei como que é aí, vocês podem contar comigo aí também, eu estou para ajudar vocês aí, tá joia? Contem comigo aí, qualquer coisa, pegue o meu contato com a Luciana aí, e estamos juntos, sempre. Deixa eu só fazer uma observação também. Esse rapaz, o Jovino, ele tem uma história de vida muito interessante também. Eu sempre gosto de valorizar as pessoas que têm uma história de vida difícil, sabe? Sim. Ele chegou na comunidade lá muito triste, né? No uso, sem perspectiva de vida, uma pessoa apagada, né? Destruída, falida mentalmente, espiritualmente, fisicamente, enfim. E hoje ele faz parte da equipe, né? Hoje ele é monitor, ele faz parte da equipe. É uma pessoa assim, que exerce um trabalho maravilhoso, sabe? Uma pessoa comprometida com o trabalho dela, uma pessoa comprometida com as responsabilidades, as tarefas que é designada a ele, né? Então, parabéns também, viu, Jovino, pelo teu trabalho, parabéns por tudo que você faz, por tudo que você nos ajuda aí. Pessoal, é isso aí, muito obrigado. Vamos descansar, que amanhã tem que acordar de 5 horas da manhã, para, ficar fortinho, né? Acho que eu posso acordar para tomar um cafezinho, vai? Vamos lá. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Nos encontramos na próxima quinta-feira. Um beijo, meus estimados. Fiquem com Deus. Gente, tchau, tchau. Até quinta. Estarei aqui prestigiando, viu, Marcelo, na quinta. Valeu, Luciana. Obrigado. Imagina. Tchau.